mais um Connection Delight, o podcast da Florida Connection, onde eu bato papo com pessoas incríveis, histórias fascinantes, pessoas que deram muito certo e têm o seu testemunho para compartilhar com vocês. Mas antes da gente começar esse bate-papo, não se esquece, inscreva no nosso canal do Florida Connection e também aperte a campainha para você receber esse nosso bate-papo toda semana, que são pessoas incríveis como a Carol Larson, que eu tenho hoje aqui e que eu amei que você aceitou o meu convite. Obrigada por você ter vindo, Carol. Obrigada, Rô. Sabe que é sempre um prazer estar com você. Eu quase não consegui vir, mas acabei mudando toda a minha agenda só para poder estar aqui com você. Eu fiquei super feliz. Olha, a Carol, só para quem... a gente vai bater papo, né? Mas para entender, eu conheço ela há muitos anos. Acho que desde uma das primeiras pessoas que eu conheci, quando eu vim pra cá, né, uns 20 anos. Uns 20 anos, e ela tem trabalhado em parceria com a Florida Connection, é uma contadora, tem uma empresa de contabilidade que é um sucesso, eu acho que é a maior que existe aqui. No meio da comunidade brasileira, hoje é a maior, em termos de volumes de funcionários e a quantidade de clientes que a gente atende. E ela atende tanto as pessoas locais, mas muito legal também trabalhar com você que é estrangeiro, você que é investidor e que tem que saber como fazer esse investimento da forma correta para ter uma proteção patrimonial. E a gente vai falar um pouquinho disso durante o caminho, mas vocês sabem já que o nosso bate-papo aqui, ele segue 3 perguntas principais, porque todo mundo quer saber de onde você veio, aonde você está, como é que você chegou onde você chegou e o que você faz e para onde você vai, Carol. Então me conta. De onde você veio? Bom, de onde eu vim do Brasil é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu cheguei nos Estados Unidos em 1999. Eu também. Quando eu estava terminando minha faculdade de Direito. Uma menininha perdida, eu não sabia o que eu queria. Você fez Direito lá? Eu fiz Direito no Brasil. Eu não sabia, tá vendo? Esses bate-papos são ótimos que eu descubro coisas que eu não sei. Eu sabia que você era de Cuiabá. Campo Grande. Campo Grande, Isso. E vim direto para Orlando, nunca morei em outro lugar, sempre aqui. Acho que desde o primeiro dia que eu pisei em Orlando. Mas por que você veio para Orlando? Porque meu irmão estava aqui, né? Eu já te contei essa história. Meu irmão veio alguns... não lembrava. Um ano antes que eu. Na época, meu irmão ainda era mais novo que eu tinha 20 anos, meu irmão tinha menos ainda. E ele recebeu um convite para ele ajudar um amigo que estava montando um aras em Longwood. E na época a gente fazia hipismo. Você também fazia, eu fiz hipismo por muitos anos, até voltei a montar aqui nos Estados Unidos em 2012, só que infelizmente sofri um acidente, não sei se você lembra, quando eu fraturei a coluna, aí parei de montar. Mas enfim, esse amigo chamou e falou assim, João, você não quer ir comigo lá para os Estados Unidos? Você gosta? Você podia me ajudar, porque tem um monte de coisa para fazer quando você vai começar um aras, né? Tem baia, tem a questão da construção do espaço onde todos esses cavalos vão ficar, de qual forma vai ser, pastagem, etc. E meu irmão veio. E meu irmão estava aqui há mais ou menos uns 10 meses. Mas ele era novinho de tudo, né? Novinho, meu Mas irmão vocês tinha tinham fazenda, vocês mexiam com isso no Brasil? Meu irmão tinha 17 anos. Meu pai sempre foi médico e fazendeiro. Então, durante a semana, ele trabalhava como médico e final de semana ia pra fazenda. Ele criava gado, mas não cavalo de hipismo. Aí a gente... Fazia por esporte, né? O hipismo era só por hobby, por esporte. Então, meu pai tinha cavalo aqueles cavalos que vocês têm que usar na fazenda pra trabalho, pra ir atrás do gado, esse tipo de coisa. Mas nunca cavalos de hipismo. E é um mercado, assim, bem complicado no Brasil, né? Os cavalos são caros, a manutenção é cara, tudo assim é bem inacessível, vamos dizer assim, para a maioria da população. Até meu pai achou, graças a Deus, quando meu irmão decidiu vir para cá, né? Só que depois de 10 meses que ele estava aqui, você vai lembrar que o dólar estava 1 para 1,99. Quando a gente mudou para cá era uma delícia. Acho que foi 2000, ou metade de 2000, o dólar bateu quase 3 ou 4, uma coisa assim. Aí meu pai ligou pro meu irmão e falou assim, olha, você vai ter que voltar, eu não tenho condições de bancar você aí com o cavalo, com o hipismo e com o valor do dólar do jeito que tá. Só que meu irmão estava tão acostumado que ele não queria mais ir embora pro Brasil. E aí coincidiu que nessa época eu tava terminando a faculdade e eu tava assim, sabe quando você tá super infeliz? Super infeliz com a faculdade, com a carreira que eu ia seguir, as dificuldades de encontrar... Estudou lá em Campo Grande mesmo? Estudei em Campo Grande mesmo, estudei na Uniderp. Dificuldade de encontrar trabalho. Um dia meu irmão me liga de manhã, imagina, 7 horas da manhã, eu tava saindo pra ir pra faculdade. E lembra que não tinha celular, né? Era no telefone de casa, então foi assim, era pra eu estar lá naquele momento. Aí ele me ligou e falou, e aí, cara, por que você não vem passar um tempo aqui? Aí meu irmão tinha saído do Aras,
Meu pai falou que não dava mais para bancar, ele já estava bancado, já estava morando em Orlando, trabalhando, porque ele não queria ir embora. Então ele já estava com apartamento, com tudo mais ou menos arrumadinho aqui quando eu cheguei. Aí ele me ligou 7 horas da manhã, eu falei, ai, João, não sei o quê. Saí de casa, você me conhece, né? Pra ontem. Saí de casa, fui pra faculdade, aí comecei a olhar também aquele negócio todo ao redor da faculdade, falei, eu não quero isso daqui mesmo pra mim. Aí saí da faculdade, era meio-dia, que eu liguei pro João, falei, eu vou, João, tô dando uma olhada numa passagem aqui, vou ver se eu consigo pra semana. Quando eu fui entrar... Assim? Escuta a data que eu vim. Quando eu fui Essa entrar... é minha amiga Carol. Pra ver as passagens, tinha passagem, era acho que uma quarta-feira, e a passagem estava $500. Ou tinha passagem para os outros dias para frente, que o valor já era mais alto. Já que eu vou mesmo, eu vou hoje. Hoje foi de 7 horas da manhã a ligação, meu voo saiu 7h15 da noite de Campo Grande. Meu Deus do Sem, céu. assim, imagina, uma mala desse tamanho, né? Que eu mais gostava, eu coloquei dentro. Mas eu já saí com um sentimento de que eu não voltava. Então, acho que a hora que o avião decolou, assim, que eu olhei, eu falei, eu sei que eu nasci aqui, que a minha família tá aqui, mas algo me dizia que não era ali o meu futuro. Eu queria uma coisa diferente, eu sempre busquei uma coisa diferente. Eu tive a cabeça, assim, vendo o macro e não o micro. Porque quando você acaba vivendo no Brasil, você vive aquela vida da cidade. É a vidinha e eu da acompanhava gente. tudo que acontecia fora e eu falava, é isso que eu quero pra minha vida. Que Enfim, legal, né? vim uma mão na frente, outra atrás. Não lembrei de sacar dinheiro para vinho, de pedir para meus pais na época, porque imagina, naquela Teu época pai tava bem, né? meu pai não tinha tido ainda o AVC naquela época também. Aí eu sei que eu embarquei com Não, mas eu tô falando financeiramente, ele poderia te ajudar. Tava, não, ele poderia ajudar financeiramente, mas foi tão corrido, e meu pai também trabalhava muito, que não deu tempo. Ele chegou no aeroporto, eu tava embarcando. E minha mãe só chorava, o meu pai chegou, eu já tava quase embarcando, deu tempo de eu dar um beijo nele. Quando eu cheguei aqui em Orlando, que o avião pousou, que eu fui passar pela imigração, o oficial de imigração falou, você tá trazendo quanto? Você lembra que eles perguntavam isso? Lembro. Aí eu falei, eu tô trazendo um cartão de crédito, né? Foi a única hora que me deu o clique. Só que esse meu cartão de crédito era aquele cartão universitário, imagina. O limite do meu cartão era R$500, mas convertendo pro dólar na época, que já tava 3, não dava nada. Mas enfim, isso foi assim, a primeira falha da minha chegada. Aí eu fui morar com o John, que graças a ele, né, abriram-se várias portas, que imagina, chegar sozinha lá em 99, em Orlando, e buscar um lugar para morar, e morar com quem? Então, te buscar no aeroporto, meu irmão foi me buscar no aeroporto, de lá a gente foi pra casa dele, eles estavam morando ali perto do Hunters Creek, Deerfield, lá? É uma região que todas as ruas têm nome de cidade. Eu lembro que eu morava na Massachusetts Woods Lane. Eu não lembro o nome, mas é do lado, é Hunters Creek e depois esse bairro. E eu fui morar com ele um tempo, e logo quando eu cheguei, eu vim pra pensar, mas quem disse que eu consegui ficar parada? Então, você arrumou trabalho logo? Não, eu cheguei, Rô, no quarto dia. Você lembra que o jornal Brasileiros e Brasileiras, você ia no mercadinho brasileiro aqui do outro lado da rua pegar? Eu falei pra ele, onde que eu posso ver alguma coisa de vaga de trabalho, que eu possa, sei lá, fazer uma entrevista? Eu recebia fax com o resumo das coisas naquela época. Na minha casa. Era um jornalzinho que chegava por fax. Eu não lembro se eu recebia fax, mas eu lembro que naquela época a gente já tinha fax em casa. Já. Que era tudo por fax. Você ia passar invoice, era por fax. Tudo você fazia por fax. E aí você veio no mercadinho, pegou o jornal. Aí eu peguei o jornal e tinha lá uma vaga, que você nem vai imaginar quem foi meu primeiro patrão. E quando eu vi lá o nome da empresa, Starlight, blá blá blá, eu falei assim, escuta, a gente só descobriu isso, tipo, 8 anos depois. Olha, aí eu cheguei, fui fazer entrevista, eu não lembro com quem que era na época, e era pra trabalhar, você lembra quando abriu a Universal? Lembro. O Porto Fino da Universal. Nossa! Então, eu já trabalhava com ele nessa época, então. Então, a gente foi uma das primeiras turmas de housekeepers. Eu não cheguei a fazer housekeeping. Eu já comecei no escritório. Acho que a gente conversou sobre isso uma época. Talvez era você que estava lá, não sei na época. Nossa, eu não lembro de você nesse momento. Engraçado isso, né? Então, eu também não lembro. Eu sei que várias pessoas trabalharam lá, que hoje eu encontro, falam, a gente trabalhou junto em tal lugar. Os filhos do Zé Rosa. E eu depois cheguei a descobrir que o Zé Rosa foi meu primeiro patrão. Então, cheguei, né, aquela mais recém-chegada que todas. Fui tentar entrar pela recepção do hotel, né?
Aí eu cheguei lá, falei, o que você veio fazer? Eu vim uma entrevista de trabalho, não sei o que. Ah, não, então você tem que parar o carro ali no fundo, blá, blá, blá. Já achei meio estranho aquilo, né, de entrar pela laundry. Só que eu não sabia, Rô, que era housekeeper. Eu falo isso, as pessoas não acreditam. Eu sabia que era alguma coisa associada à casa. Hotel e casa. Mas eu não sabia que era para limpar o hotel. Aí, quando eu cheguei lá, sempre tem uma alma, né, boa, um anjo, assim, que cai do céu. Uma menina que, inclusive, ela é minha cliente hoje, a Rebeca. Aí alguém que era da equipe do Zé Rosa me perguntou, já fez housekeeper antes? Ah, já? Tem experiência? Tenho. Já tinha noção o que era aquilo. Aí a Rebeca, né, que era minha parceira, lembra que trabalhava de dupla? Falou, você sabe mesmo? Eu falei, não sei nada. Eu disse, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém, eu preciso muito desse trabalho, não conta pra ninguém. E ela foi uma querida, ela falou, olha, nós vamos limpar 18 quartos, tá? 18 suítes, que era no Portofino. Então eu vou, tipo assim, a gente normalmente divide, uma pessoa fica com banheiro, a outra fica com quarto. Quando eu entrei, que eu vi o banheiro, eu falei, eu posso ficar com o quarto, eu quero tudo menos ficar com o banheiro. Me deu tanto nojo de ter que limpar o banheiro, e aqueles banheiros de resort, que é uma bagunça, uma sujeira. Mas foi, eu acho que quando você é mais jovem, você leva tudo na brincadeira, na esportiva. Né? E era legal o ambiente de trabalho lá, não sei se você lembra, tinha aquele refeitório. Era bonito que a gente demais, se encontrava, né? com todo mundo. Fiquei nesse hotel por quase 6 meses. Que era o que pagava melhor na época também. E aí, esse hotel criou uma regra lá que mudou, os funcionários não podiam ser pessoas que não fossem nativos, eles queriam um time só de americanos, enfim. Aí eu fui trabalhar num outro hotel, o qual, imagina, no Portofino eles pagavam naquela época $8 a hora, era o melhor salário que tinha. Eu saí de lá e fui trabalhar num Holiday Inn, lá perto de downtown, que era $1,25 por quarto. Você trabalhava a semana inteira, limpando 15, 20 quartos por dia. E no final da semana dava $250. Tipo, literalmente não dava pra viver. Você pagava uma semana, uma parte do aluguel. E era o salário principal naquela época, era por volta de $200, $250 por semana mesmo. Era. Aí as pessoas moravam um monte de gente junta, pra Aham. poder pagar o aluguel, pagar as contas. Nossa, eu lembro demais. Era época. tipo $200 ia pro aluguel, $100 pra prestação do carro, mais 50 pro seguro. E aqui ninguém vive sem carro, né? A primeira coisa que você tem que fazer quando chega aqui é comprar um carro. É comprar um carro. E o meu carro, meu primeiro carro ainda pegou fogo, né? No meio da fora. Jura? Aí meu irmão foi me socorrer. Eu tava indo pra trabalhar nesse hotel em downtown, né, fora. Era uma van. Acho que você me falou Essa disso. van pegou fogo no meio da fora. Meu Deus. Deu desesperada, desci e deixei o E carro além lá. de housekeeping, você fez alguma outra coisa antes de Aí eu chegar fiquei na sua história atual? Então, eu fiquei como housekeeper por aproximadamente 1 ano em hotel. Aí, nessa época, meu irmão já estava com a minha cunhada, um ano depois, e ela, junto com a irmã, abriram uma empresa de limpeza. Então, eu saí de hotel e fui fazer casa de vacation, o que pra mim era bem melhor, porque naquela época, como ganhava muito pouco, fazer casa de férias, você tinha aquele benefício que tinha que limpar tudo que estava na casa, tudo que tinha na geladeira você tinha que tirar, e ajudava muito, né? Ajudava você muito. pega o que tá na geladeira fechadinho, bebida, refrigerante, água, comida, às vezes, né? Exatamente. E levava pra casa, era tudo coisa fechada, congelada, então comida era uma coisa que eu não comprava mais. Fiquei mais um ano, eu acho, limpando casa de férias. Cara, como é que você pode imaginar, né? Uma estudante de direito. Né, com o pai médico, Meu pai chega em Orlando e vai ser housekeeping. Meu pai queria morrer. Ele falava, ele ligava e falava assim, eu não queria 2 filhos. A minha filha fez direito, foi para os Estados Unidos ser faxineiro, e meu filho foi ser pedreiro, porque naquela época o meu irmão saiu do ar. E você sabe que o trabalho que era com construção e para mulher era com limpeza. E eu sempre achei um trabalho muito digno, eu sempre digo, pessoal, o meu conceito de vida, de ser humano, de respeito ao próximo mudou completamente, assim, da água pro vinho. Porque você não imagina que é um trabalho tão respeitado. Eu era tão bem tratada quando eu batia nos quartos e falava que eu ia limpar. E eu fazia a comparação. Gente, no Brasil, tratam tão mal as pessoas que prestam esse tipo de serviço. Verdade. Um preconceito, assim, na minha cabeça, nada a ver. Mas, assim, acho que a melhor parte da minha experiência nos Estados Unidos foi essa mudança, foi esse clique, sabe? Eu acho que de pra mudar todo mundo, os eu vejo valores. Assim, eu cheguei numa condição melhor que a maioria das pessoas, porque eu tinha um lugar para morar, tinha a casa dos meus pais aqui, Com certeza. Já era americana, já tinha nascido aqui, um monte de coisa. Mas eu vi que minhas filhas foram estudar em escola pública e entraram no esquema de, sabe, de americano.
e foram trabalhar de garçonetes e é uma coisa, né, que você tem que ser humilde e começar onde tem que começar, Você porque vê os filhos dessas pessoas que hoje moram aqui, gente famosa no Brasil, a ator, atriz, cantores, que os filhos têm uma vida normal, os filhos trabalham em restaurante, como exatamente, fazem atendentes, garçonetes, delivery, como delivery, e é normal aqui pra gente, é normal. E é é normal. respeitado e assim, E é me uma coisa bacana, sustentou, e né? me sustentou pelo tempo que eu precisei até eu chegar a um nível E aí diferente. você resolveu ser contadora da Não, onde? eu não decidi ser contadora. E o que aconteceu, nessa época, eu estava Você muito falava cansada. inglês já quando você chegou? Eu achava que eu falava. É, a gente Eu sempre lembro acha. quando eu cheguei no Porto Fino a primeira vez e a supervisora veio falar comigo, eu falei, não é possível que essa mulher falou inglês. Eu falei, eu estudo inglês 8 anos no Brasil. Eu não entendia nada O que ela do que a falava. mulher falava. É. Porque você estuda inglês no Brasil com quem tem sotaque de brasileiro, então a pronúncia você não escuta da mesma forma. É. Mas é assim, eu aprendi muito rápido, porque como eu tinha estudado, eu sabia ler e às vezes eu não entendia a pronúncia, foi muito rápido. Em um ano assim eu estava me virando. Legal. E aí aconteceu que um dia eu estava na casa do meu irmão e naquela época novamente não tinha telefone, era um celular, era um telefone de casa, e eu fui atender e era uma ligação para uma pessoa que morava na casa de um escritório de contabilidade que estava buscando por uma secretária. Isso eu estava em casa e eu atendi. Então, quando ela chegou, eu falei, olha, fulana, ligaram de tal lugar e querem saber se você quer uma entrevista de secretária. Aí, quanto paga? Eu falei, bom, eles falaram que agora estão pagando US$ 250 a semana. Ela estava em fase de se casar, então não dava. E ela já morava aqui há mais tempo, ela já tinha uma Outra vida estrutura. um pouco mais cara, diferente da minha, que era recém-chegada e vivia com um monte de gente na casa, que vivia-se com US$ 1.000 por mês, mas no caso dela não dava. Ela falou, não vou. Eu falei, você se importa se eu for? Aí ela falou, não, mas você vai chegar lá e vai falar o quê? Eu vou falar que era pra você, mas que eu tô indo pra fazer entrevista. Aí quando cheguei lá, você vai lembrar. Você lembra da Cris? Da Account Bookkeeping? Sim, claro, Era a Cris. Era a Cris e o Tony, da Ah. Florida University, Christian University. Aham. Então, a A universidade Cris era... acabou indo embora pro Brasil, A Cris né? foi. Lembro Aí foi aí dela onde demais. a minha vida começou a mudar aqui nos Estados Unidos. Aí a Cris foi assim, uma pessoa que eu admiro demais, tenho muito respeito por ela. Ela, Foi uma das primeiras pessoas que eu conversei aqui também nessa área de contabilidade. Eu lembro dela de demais. cara, ela já foi assim, um amor comigo, né? Eu fui pra entrevista, eu falei pra ela que não sabia nada de contabilidade, mas que eu aprendia tudo muito rápido. E se eu falava inglês, eu falava mais ou menos, né? Não dava pra atender uma ligação e falar do início ao fim. Aham. E eu falei que falava, porque ela tava passando muito tempo fora do escritório, ela tinha acabado de descobrir que estava grávida, ela já tinha, acho que a idade que eu tenho hoje, nessa época. E aí eu sei que a Cris me contratou, me ensinou o que ela pôde no tempo que ela estava lá, até que a Cris acabou tendo bebê, e aí após o nascimento do bebê, ela teve que ficar um tempo em casa, ela teve uma série de complicações, e nesse momento ela decidiu vender a Account Bookkeeping. E aí a Account Bookkeeping foi vendida pro Alberto, que também tem um escritório aqui hoje. Aí eu fui junto com o Alberto, fui vendida pro Alberto. E nisso, Rô, eu já estava 1 ano com contabilidade ali com a Cris. Foi a gravidez dela e mais alguns meses até ela vender. Você já tinha aprendido muito. Eu tinha aprendido muita coisa, porque ela tinha me deixado na época o QuickBooks, que é o sistema que a gente usa até hoje, e eu achei o QuickBooks muito lógico. Então tudo aquilo que no começo não fazia muita lógica pra mim, começou, sabe, fazer lógica, fazer sentido muito rápido. E eu fui aprendendo, eu fui entrando, sou muito de colocar o nariz onde não devo, às vezes. Fui tentando ver negócio de imposto, como fazer, e aprendi muita coisa. Aí, quando eu fui vendida para o Alberto é um cara excepcional também, um contador, assim, com muita técnica. Que é hispano ele, né? Hispano. E eu tinha aprendido muito com a Cris contabilidade americana, mais voltado para o QuickBooks, o que ele fazia, e abertura de empresa e preparação de impostos simples. Com o Alberto, eu entrei numa área mais aprofundada, que eu queria entender a fundo os balanços. Então, ele me ensinou toda a base da contabilidade, que foi quando eu realmente comecei a me apaixonar pela contabilidade, que eu via que tudo fazia sentido. Entendi. E fiquei com o Alberto mais 1 ano e meio, e aí bateu aquela vontade de ter meu próprio negócio. Só que eu não tinha dinheiro para nada.
Aí eu cheguei, conversei com o Alberto, falei, Alberto, eu tô pensando em abrir uma empresa, não sei o quê, eu tenho muita vontade, seguir carreira solo, porque a gente se dava muito bem, mas a gente tinha algumas diferenças, justamente por causa da cultura, né, de como atender o brasileiro, como atender o outro público, que às vezes a gente tinha algumas coisas que discordava. Aí conversamos sobre isso, ele falou, não, Carol, vai, não tem problema, por uma questão de respeito e de ética, peço que você não ligue para os clientes, não leve os arquivos. Eu falei, jamais faria isso, Alberto. Jamais. Uma pessoa que me ensinou tanta coisa, imagina se eu ia sair e pegar os clientes dele. Eu falei, as pessoas que vierem atrás de mim, ok, se eu assumir a carteira delas, ele falou, sim, só vou pedir para que elas venham aqui. Naquela época não tinha arquivo digital, tinha que pegar o arquivo de papel, umas pastas desse tamanho, com toda a vida contábil da pessoa, que eles venham aqui, assim, um termo, dizendo que eu entreguei os documentos e estão indo para você. Eu falei, sem problema. Isso foi em final de 2004, e oficialmente a empresa começou em 2005. Então a Larson está fazendo 20 anos e eu 23 anos na área contábil. Aí eu abri a Larson novamente sem um tostão, $0. E na época o Bank of America estava oferecendo empréstimos com uma taxa de juros muito baixa. Aí eu fui no Bank of America, consegui um financiamento de $50 mil, que foi o dinheiro que eu usei para pagar o depósito do aluguel. Lembra que você tinha que pagar 3, 4 meses adiantado, ainda mais porque era o meu primeiro imóvel comercial que eu estava alugando. E comprar cadeira, computador, mobiliar o escritório. E assim, foi uma coisa de Deus, Rô. Desde quando eu abri o escritório, começou a vir cliente, né, dos que eu atendia, e clientes novos, e sempre seguindo aquele acordo que eu tinha com o Alberto. E nesse momento a Larson era um escritório de contabilidade para atender a demanda daquele brasileiro que morava aqui. Então cada momento foram oportunidades diferentes que foram aparecendo e que graças a Deus me permitiram transformar a empresa no que ela é hoje, né? Então foram esses primeiros anos de 2005 até aproximadamente 2008, atendendo o público local, porque não tinha contador brasileiro, a Cristina tinha ido embora. Então eu era a única contadora brasileira que era formada e podia atendê-los. E 2008, você vai lembrar, que foi a crise imobiliária, e aí mudou completamente. Quem morava aqui ficou numa situação complicadíssima, você sabe quantas... um ano de fazer aluguel, que a gente ganha muito pouquinho, né, quando faz aluguel. E eu fiquei aqui. Todo mundo ficou. Quantos bankrupts, né? Quantas falências foram abertas no meio da comunidade, empresas de pessoa física. E aí começou a vir uma demanda muito grande do público brasileiro, com muito dinheiro, né? Porque naquela época o dólar estava acho que 2,15. Por aí. Então era assim, imóvel que valia 500 mil, sendo vendido por 100 mil. Então tinha cliente que vinha e comprava 4, 5, 20 imóveis de uma vez. E aí foi quando eu vi mais uma oportunidade. Eu falei, gente, foi quando eu comecei também, full time no real estate. Eu falei, não tem como, essas pessoas precisam de um atendimento qualificado e específico para a demanda, que é a compra de imóvel, que é diferente você fazer a contabilidade para você que tem uma empresa operacional e uma pessoa que vem comprar um imóvel. Totalmente diferente. Aí a empresa deu assim uma crescida enorme de 2008 a 2010, que foi com a criação do departamento internacional, que foi para atender o público não residente, tanto que comprar imóvel, mas como fazer investimentos financeiros aqui, que tinha muita gente vindo. E aí o negócio fez assim, dobrou de tamanho, né? Imagina, se eu tinha 1.000 clientes local, vieram 2.000 clientes não residentes do Brasil. Mas uma coisa que eu quero chamar uma atenção aqui, assim, tem muito curioso, tá? Tem muita gente que resolve fazer contabilidade e acha que sabe o que está fazendo. E uma das coisas que eu admiro na Carol é que realmente ela aprendeu a fazer esta contabilidade, eu tô falando para você prestar bem atenção, a contabilidade específica para o estrangeiro. E isso para você foi também um aprendizado, né? Como é que você conseguiu ficar tão expert nesse assunto? Eu sou uma pessoa que eu amo estudar, né? Todo mundo me chama de louca. Eu adoro, ainda mais quando são assuntos que eu tenho interesse. E eu sou louca por contabilidade, né? Porque para você viver você viver uma carreira contábil, você tem que ter muito amor, porque é uma profissão que exige muitas horas de trabalho, muita dedicação, muito estudo e muito tempo. Então, quer dizer, eu tive que abrir mão de uma série de coisas na minha vida pessoal para poder seguir a carreira como eu gostaria de desenvolver, porque eu não gosto de fazer nada mais ou menos. Ou eu faço bem feito ou eu não faço. Aí eu comecei a estudar, eu tinha estudado muito, né, os meus primeiros anos de carreira sobre o residente fiscal. Aí eu comecei a estudar muito sobre o não residente e comecei a perceber a quantidade de besteira
que os contadores americanos estavam fazendo, porque ninguém falava de não residente naquela época. Então todo mundo achava que o imposto do residente era igual para o não residente, Exato. o ganho de capital era igual, a sucessão era igual, e é tudo diferente, é tudo diferente. Então assim o meu nome foi ficando bem conhecido no Brasil, devido ao serviço que eu fazia aqui. Então a gente começou a receber muito cliente não residente. Eu me lembro que você está falando uma coisa que eu, que comecei a mexer com estrangeiro, também com investidor internacional, eu queria essas respostas. E eu procurava nas pessoas que eu conhecia locais, advogados, contadores, e ninguém sabia explicar para mim o que era. Ninguém tinha. Você lembra quando saiu o FERP? Aí a gente conversou a primeira. Sabe não, porque ele sempre existiu. Ele voltou. Quando começou a surgir brasileiros revendendo a propriedade. Exatamente, exatamente. E é uma legislação complicada, mas graças a Deus eu achei assim que foi muito tranquilo aprender essa outra parte. E os dois departamentos vieram, né? Competindo um com o outro, o departamento dos residentes crescendo, do não residente crescendo um pouquinho mais. Aí quando foi em 2019, entramos em outro momento. Né? A legislação americana mudou em relação às regras fiscais e tributárias e todo brasileiro, ou todo residente que mora aqui nos Estados Unidos e tem um green card ou residente pelo teste de presença, começou a ter a obrigatoriedade de declarar sua renda global, ou seja, participo de uma empresa no Brasil, não distribui dividendos, tenho que declarar o resultado da minha empresa aqui. Aí sim veio uma legislação complicada, porque aí é uma legislação que tem mais de 200 sections e codes da Receita Federal e que cada um diz uma coisa. E são muitas regras. Nossa. Aí você teve que fazer um monte de curso. Nossa, aí eu me dediquei 2 anos exclusivos, todos os dias. Eu fazia, eu não sei se você conhece o ICPA, é uma associação, como se fosse um CRC no Brasil, que ele tem cursos para contadores, eles têm treinamentos, eles têm dicas de melhores programas, eles têm dicas profissionais. E o AICPA, na época, lançou um curso que era super caro, que era justamente sobre tributação internacional, de acordo com a nova legislação, que foi o TCJA de 2017. Aí eu fiz as coisas por 2 anos, 3 horas por dia, fora as horas de estudo, de trabalho e de prática. Não, fala que você tinha que trabalhar, estudar. De noite, eu chegava em casa, meu marido falava, sai da frente do computador. Eu falava, eu preciso acabar mais um módulo, porque eu precisava do diploma, eu precisava pegar aquele diploma que eu tenho no escritório hoje, que é com a especialização em planejamento internacional. E a parte do planejamento começou em 2019, só que oficialmente eu só abri ao público com o nome de planejamento 2 anos depois, que foi em 22, quando eu terminei essa certificação em tributação internacional. Uau! E, Rô, foi assim, um outro boom, porque eu não sabia que estava tanto brasileiro vindo para cá, que tinha empresas, que tinha bens no Brasil, e o quanto eles estavam afetados por não terem ideia dessa legislação. A pessoa chegava para fazer o imposto, e quando eu olhava do Brasil, eu falava, você sabe que tem que declarar isso? Sabe que tem que declarar isso? Sabe que os dividendos são tributados? Ninguém sabia de nada. Então, foi um novo mundo que nasceu. Você acha que muita gente desistiu? Na época, por falta de conhecimento, ou até porque realmente... O que você diria aí para o pessoal que está escutando a gente agora? Eu acho que na época muita gente desistiu. Primeiro porque era uma complicação que não estava muito clara, uma legislação que não estava muito clara ainda. Então você lia, relia, você falava, mas não faz sentido o que está dizendo aqui. E a tortura colocada pela mídia dentro da comunidade contábil foi muito grande. Acabou, o não residente, imagina, você não pode ter mais fundo no exterior, nós somos brasileiros, às vezes temos aplicações lá, você não pode mais participar de empresas, você não pode mais isso, você não pode mais aquilo, nada. E quantos brasileiros vêm para cá e vivem da receita do Brasil? Então, muita gente se antecipou, achou que não tinham estratégias ou estruturas que podiam ser feitas para minimizar o impacto dessa bitributação e dessa tributação com alíquotas altíssimas e foi embora. Só com o passar do tempo, aqueles que foram um pouco mais pacientes ficaram. Eu falei, olha, a gente está num processo, a gente está num processo de chegar com respostas e com soluções que realmente você vai perceber a diferença. Se ainda tem tempo, no final do ano dá para chegar, vamos esperar. E foi o que aconteceu, pouco a pouco. É óbvio, no começo todo mundo, quando você vai explicar uma legislação nova e complicada, ficou meio com receio, mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E com o passar agora dos anos, tanto se fala sobre essa tributação, né?
que é o GILT, que é o Support Half Income, que é a tributação global, que hoje as pessoas elas estão bem espertas. Então, hoje eu já começo a fazer o planejamento quando a pessoa ainda está no Brasil, quando ela ainda está no processo de aplicar o visto, porque a gente tem tempo de fazer um planejamento bem eficiente mesmo, fazer tudo com calma. Então tem solução. Isso Tem solução. Para tudo tem uma solução, Rô. Às vezes pode não ter uma forma de evitar completamente o pagamento de impostos aqui devido à sua receita do exterior. Mas em 99% dos casos tem uma solução. Qual que você acha a maior diferença entre a contabilidade do Brasil e a daqui? Tudo. 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 Primeiro que no Brasil, eles tributam a receita bruta. Então, aí você vê que aqui a gente toma tanto cuidado em saber as despesas por categoria, que aqui é tudo lucro real. No Brasil tem lucro real, mas uma minoria das empresas usa. A maioria das empresas ela está no simples ou no presumido, o que facilita bastante o processo contábil e a vida do contador. É tudo meio automatizado, emitir uma nota, essa nota já vai para o sistema, já faz o cálculo do imposto, diferente daqui que é tudo meio manual ainda, né? Então aqui é bem ultrapassado se você for comparar com a receita do Brasil, que tem tanta tecnologia. Justo, não é? Muito mais justo, muito mais justo. Só acho que é mais trabalhoso para o profissional, porque temos que ir atrás de muita informação. No Brasil, você entra lá no gov.br, eu coloco o seu CPF, sua senha, eu tenho todos os seus informes de rendimento. Eu tenho uma declaração pré-preenchida. Aqui não existe isso. Imagina, você sozinha ia conseguir fazer a sua declaração? No Brasil, você consegue fazer a sua declaração. Então, eu acho que o ponto maior é a forma de tributação americana e a falta de tecnologia ainda. Que ninguém acredita que a gente está nos Estados Unidos e os Estados Unidos pode ser tão ultrapassado nessa parte de tecnologia como o banco. Já era ultrapassado nessa parte de banco, que acho que hoje já melhorou muito, né? Porque tem gente que a gente acha que não tem o Pix, a gente tem o Zelle, que é igual. É a mesma coisa. O Zelle ajudou bastante. Nossa. Porque antigamente a gente fazia cheque e mandava pelo correio. Nossa. Ainda, né? Ainda. Tem cliente que me manda cheque ainda pelo correio. Manda, né? E a gente recebe aluguel aqui também, muitas vezes pelo cheque ou aquele money order. Money order, que vai num supermercado, o negócio. E você coloca o dinheiro e pega um cheque. Quase um visado, né? No Brasil seria isso. Mas deixa eu te aproveitar que a gente tem um público muito de gente do Brasil que escuta. Tem os daqui, mas do Brasil. O que tem acontecido é tudo uma questão de momento e de onda. Então, teve, como ela falou, uma época era atendimento dos locais, depois dos estrangeiros, aí tem essas legislações. Hoje, nós temos algumas situações que são, primeiro, a revenda de um imóvel. Aí você falou do 1031, né? Que é a retenção temporária para poder fazer o cálculo do ganho imobiliário e ver quanto realmente a pessoa... Aliás, eu estou com um caso agora com um cliente falando com você, do FIRPTA. Não, eu queria falar do 1031 também. Porque o 1031, ele evita o FIRPTA. Ele evita o FIRPTA se você vem... Então, precisa ser tem muita gente tem muita gente fazendo errado, sabe por quê, Rô? O 1031, você deve saber da regra. O que é o 1031? É um processo que existe no Brasil também, o qual você... postergar o pagamento do imposto. Então, se eu vender um imóvel hoje, eu tenho $200 mil de ganho de capital... eu usar o dinheiro integral da venda para a compra de outro imóvel, que eu tenha encontrado esse imóvel dentro de 45 dias, ou seja, assinado aquele contrato com você de que eu estou com interesse com o imóvel dentro de 45 dias, e tenho que fazer o fechamento, ou seja, passar a escritura em 6 meses. Em 6 meses. Então, esse processo, se feito por uma title company, que ela tem que ser qualificada, não posso chegar em qualquer title company e falar, eu estou fazendo um 1031. É um processo, o 1031. Você acha documentado. Então, para vocês que sabem, que querem vender os seus imóveis e não levar o dinheiro embora para o Brasil, mas continuar o investimento e postergar o imposto, você faz esse trabalho? Por onde eu procuro primeiro? Primeiro uma title company? Primeiro, acho que a recomendação de um contador, se é válido ou não, é super importante. Porque existe um ponto que eu sempre menciono para o cliente quando ele fala que quer fazer um 1031. Hoje, nós sabemos que a alíquota de ganho de capital, ela é 0,15 ou 20, podendo chegar a 23,8 devido a um imposto adicional que tem após um certo montante de ganho de capital. 0,15, 20 ou 23? 0,15, 20 máximo 23,8. Existem propostas, você deve estar acompanhando, que agora em 2025 nós vamos ter mais uma nova mudança na nossa legislação fiscal e tributária, como se fosse uma reforma tributária igual a que ocorreu em 2017,
que, dependendo de quem for eleito, isso realmente vai acontecer, né? De aumentar todos esses impostos. E existe uma proposta, não é nada ainda assinado, claro, que eles querem que o imposto de ganho de capital vá para 40%. Então, o meu medo, às vezes, do 1031 é deixar de pagar uma alíquota que seria 0 ou 15 ou 20, vamos dizer, e lá na frente, quando for vender esse segundo imóvel que foi trocado, você está com uma alíquota de 41. Esse é meu único receio e eu gosto de deixar sempre claro. Para estrangeiro. Para qualquer um, para residente e para não residente. Tá? Essa alíquota de ganho de capital seria para nós ou para quem não mora aqui também. Mas uma pergunta antes da gente avançar nessa explicação. Tem que trocar por um imóvel ou pode trocar por dois que somem mais do que o... 2, 3, por quantos você quiser. A regra ela é, você tem que trocar um imóvel, por exemplo, um real estate, você tem que trocar ele por um real estate. Você não pode trocar dentro do 1031 uma ação de uma empresa por um imóvel, entendeu? Então tem que ser propriedades, por isso chama-se like kind exchange, elas têm que ser parecidas, elas têm que ser semelhantes. Na mesma linha, né? E o mais importante, Rô, que era o que a gente estava falando, não adianta só falar que vai fazer isso. Para o 1031 ser qualificado, você realmente não pagar o imposto e não estar sujeito ao FORPTA, que é a retenção de 15% quando o não residente vende o imóvel, tem que ser feito dentro da Title Company. De qual forma? Esse primeiro imóvel que foi vendido, o dinheiro não pode encostar na mão do vendedor. Ele tem que ficar guardado na Title Company por 6 meses, até fazer o fechamento do outro. Aí a Title Company, lá na frente, ela tem a responsabilidade de validar esse processo e ela paga o outro imóvel e aí tudo segue normal. Né? Ou imóveis, ou um imóvel, dois imóveis. E tem que ser do mesmo valor ou acima? Acima. Se for abaixo, vai sobrar um ganho de capital que tem que ser pago agora. Então, tem que levar em consideração se tinha mortgage, se não tinha mortgage. A conta do 1031 ela é bem complicada. Não é todo mundo que consegue acertá-la. Então, mas é uma solução para o não residente. Eu acho que vale a pena sempre mencionar isso. Porque aqueles que não estão na estrutura correta vão estar sujeitos ao FORPTA. E aquilo ali é uma tortura. Meses, anos, às vezes, para receber o dinheiro de volta. Você sabe disso. E a pessoa fica desesperada, fala, como que pode demorar tanto? Porque o nosso sistema que não é demorava modernizado. Antes, agora começou a demorar, No começo era 90 dias. COVID, era 90 dias. Nossa, Mas então ela não consegue acertar no próximo ano, no imposto de renda do próximo ano dela, necessariamente? Era para conseguir. O que acontece? O processo de FORPTA, ele vai um formulário que no dia do fechamento eu mando para a Title Company, que é o 8288A. Esse formulário vem dizendo que X% vai ficar retido. Já viu no HUD, né? Como vem. Aí a Title Company que envia esse pagamento para a Receita e os formulários. Às vezes, e durante a pandemia, esses formulários 8288 precisavam ser carimbados. Vem um stamp dizendo que o IRS recebeu e processou, manda de volta para mim ou para o cliente. Certificado? O certificado é diferente. O certificado ele é semelhante, mas você não precisa reter o dinheiro. O dinheiro fica direto na Title Company. Então, é muito mais fácil de receber de volta. Com o certificado, você demonstra através de um cálculo matemático que a pessoa não teve ganho de capital ou que teve um ganho de capital, o qual o imposto é menor que os 15%. Aí o dinheiro fica na Title Company até o IRS emitir o certificado. Assim que o certificado ele é emitido, vai para a Title Company. A Title Company não tem mais a obrigação de hold, né, de ficar com todo aquele dinheiro. Aí devolve uma parte direto para o cliente, o outro vai para a Receita. Então, ele fica com o retido somente aquilo que é imposto. E vai zerar no imposto do ano seguinte. Eu estou com um cliente agora que vocês estão me ajudando, que ele, por exemplo, ele comprou um imóvel que literalmente depois da pandemia tudo multiplicou 3 vezes o valor do imóvel. Então, ele tem um lucro imobiliário bem grandes antes de fazer os cálculos que eles contadores fazem, que é depreciação tal, e ainda aumenta a sua o funcionária resultado. Fala assim, eu preciso dos quanto que gastou de remodeling, com reforma, essas coisas todas, para fazer um cálculo, porque o cliente ele falou assim, eu só vou vender se fizer sentido para mim o que vai sobrar na minha mão. Tá na pessoa física dele? Tá na pessoa física dele. Então, não adiantou, porque ele pode planejar a venda, né? Porque não é legal você transferir o imóvel para uma empresa e logo em seguida vender, porque o IRS pode entender que você fez isso justamente para não sofrer a retenção. Mas também não tem nada na legislação que diga que não se pode fazer isso.
Mas se ele não tem pressa para vender, como não vale a pena nesse cenário para ele, transferir para uma empresa e esperar vocês o vão fazer momento a certo conta, de fazer a vamos ver, venda. vamos É. ver. O grande problema é que, às vezes, Rô, o investidor que compra casa de férias e aluga, ele não sabe que na hora da venda ele tem que trazer de volta a Não, depreciação. mas não é casa de férias. Esse daí é uma casa que só ele usou, nunca alugou, Então, nunca então nada. pelo menos, ele não tem a depreciação. É. Então, esse é um caso menos difícil de ser resolvido. Dura quando é alugado muitos anos, o imóvel dobrou, aí a depreciação ela deixa o custo de aquisição do imóvel com valor bem mais baixo e o ganho de capital duplica ou triplica. Entendi. Então, esse é o problema dele, seria mais o FORP que ficaria retido na fonte, poderia demorar alguns Mas dias, daí alguns você entra com meses, né? certificado. Aí entra com certificado, porque provavelmente o ganho de capital dele talvez não chegue a ser 15% do valor bruto. É impossível chegar a 15%, é uma alíquota muito alta aí ter 15% do bruto. Eu acho que depende a partir de quanto. É, porque se ele, sei lá, se ele comprou por 1 milhão e vale 3, ele tem 2 milhões de ganho de capital. 2 milhões de ganho de capital não seria 15% dos 3 milhões, porque o FORP dele é 15% do valor total da venda, né? Então o certificado sempre vai diminuir o valor da retenção. Com certeza. E aí? Chega de muita conta difícil, né, gente? A gente tá aqui falando técnicas já, vamos falar de coisas legais. Então, a gente já sabe que você veio lá de Mato Grosso. É Mato Grosso ou Mato Grosso Mato Grosso do Sul. do Sul. Fez de tudo, limpeza, blá, blá, blá. Abriu essa empresa que hoje, gente, é um império, tá? É muito grande a sua empresa. Você emprega quantas pessoas? Realmente, nós temos quase 100 colaboradores, entre pessoas que trabalham diretamente e aqueles que trabalham indireto, que são parceiros ou que trabalham à distância. E hoje a gente tem registrado de clientes ativos uma carteira de registrados, mas não todos ativos, que tem clientes que só precisa de 1, 2 serviços por ano, então não são clientes que todos os Você anos não a gente considera vê. isso ativo? É, porque tem cliente que depois vende o imóvel e vai embora, entendeu? Então, aí depois de 1, 2 anos aparece uma outra situação. Registrado, a gente tem mais que 12 mil clientes registrados. Ativos, em torno de 7.500. É um volume Eu sou muito uma, né? grande. Você é uma. Com muito orgulho. Que legal, que legal. E para onde a Carol vai daqui para frente? Conta Bom, pra gente. só Deus sabe isso, né, Rô? Mas Só eu sei Deus que sabe. daqui a pouco, como sempre aconteceu nos últimos 20 anos, vai aparecer uma nova situação, vai aparecer uma outra oportunidade. Eu acho que isso é assim também, né? Eu não aguento ficar fazendo muito tempo a mesma coisa. Eu gosto de estar É sempre verdade. um step acima. Então, não sei, uma outra especialização, alguma outra coisa. Hoje o Você mercado atende tem o muito. público americano ou não? Eu atendo bastante americano hoje, como eu estou fazendo essa parte de planejamento, muito americano para a parte de planejamento fiscal. Planejamento fiscal é aquele que você cria estratégias, como a gente fez com você, para reduzir a sua base de cálculo e pagar menos impostos de uma forma segura e de acordo com as regras da Receita, com aqueles planos de contribuição ou com a mudança da forma de tributação da empresa. Então, existe uma série de estratégias que podem ser implementadas. Mas ainda o maior público do departamento de planejamento ainda é o imigrante que está vindo para cá e hoje no Brasil eles têm informação da tributação americana e já querem se preparar. Porque tem gente que nem aplica, fala, não gostei, não posso mudar a minha estrutura societária no Brasil, não dá para eu fazer isso, então nem quero mais ir. Uma coisa importante que eu queria aproveitar esse bate-papo para falar assim, qual é o processo? A pessoa tem uma condição financeira boa, grande, quer saber como é que seria ela vir morar aqui, esse planejamento. Por onde começa? Entra em contato com quem? Quem que faz a primeira avaliação? Que tipo de documentação ele vai ter que abrir? É uma conversa? Como é que funciona? É uma entrevista que a gente faz com o cliente. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que hoje está comigo me ajudando bastante, que ele trabalha, ele é advogado no Brasil, né? Ainda não validou aqui, mas tem muita experiência com reorganização societária, planejamento tributário no Brasil. Isso é muito importante, ter gente que saiba dos dois lados, né? Porque não adianta eu saber tudo daqui e do Brasil eu não ter como passar a informação para o cliente. Então, ele faz essa triagem, o primeiro atendimento com o cliente, para entender, me manda teu imposto de renda. A gente começa pelo imposto de renda, a gente vê se a pessoa tem prolabore, se ela tem dividendos. Opa, tem dividendos, já abre o olho, porque dividendos no Brasil não é tributado. E aqui é. Ou seja, você não tem nada de imposto pago lá para compensar aqui. Então, é o que mais chama atenção. Aí a gente busca por fundos, porque fundos também, quando não são nos Estados Unidos, eles têm uma tributação
o qual eles penalizam o contribuinte. Então, você chega numa tributação de 37% direto, independente do valor da receita. Então, a gente vê todos os red flags que tem ali, que aqui nos Estados Unidos pode gerar um imposto muito grande para ele. E aí, depois dessa triagem, fala, bom, agora vamos marcar uma consultoria com a Carol. Quando a consultoria chega comigo, eu já tenho todos os números do Brasil, de pessoa física, de todas as empresas que ele participa, todas as carteiras de investimento. Aí eu explico novamente toda a parte técnica, como será tributado e o porquê. Por que eu preciso mudar a sua estrutura societária no Brasil? Ou seja, tirar você de sócio e colocar uma holding americana, por causa disso, disso e disso, de acordo com a lei tal, tal e tal. E a gente segue desta forma. Agora, tem clientes que passam pela triagem e que estão apavorados e, na verdade, nem vão ter consequências de bitributação. Porque eles já são assalariados, por exemplo, no Brasil, tem muita gente que recebe pro labore ainda das suas empresas e não tira dividendos. Então, já tem o IRPF pago, já tem a contribuição social. Então, isso se compensa de um lado para o outro. Não fica então tem soluções. Procure a pessoa certa que a gente resolve o problema, né? Exatamente, exatamente. O que você acha que foi a sua maior lição durante esses 20 anos, 20 e tantos anos nos Estados Unidos, e qual o maior desafio? Assim, A minha maior lição, eu acho que começou com o dia número 1 aqui, né? Quando eu pisei aqui, sem ter ideia de para onde eu estava vindo e onde eu queria chegar. E com esses trabalhos, né? Com esses trabalhos todos que eu passei, eu acho que se eu não tivesse tido essa experiência, eu talvez não seria a profissional que eu sou hoje, porque, como eu te falei, mudou minha cabeça, assim, 360. Não foi nem uma voltinha, mudou completamente. Então, eu aprendi muita coisa com os Estados Unidos, eu aprendi muita coisa com os americanos, apesar que muita gente reclama dos americanos, mas eu acho que tem algumas coisas da cultura deles que a gente precisa dar valor, porque existe, às vezes, um respeito muito maior do que dentro da comunidade brasileira. Não estou dizendo de forma alguma, gente, por favor, que o brasileiro ele é mal educado ou coisa assim, mas existe, por exemplo, seu vizinho, né? seu vizinho, ele respeita a sua privacidade, não tem aquela coisa de você ver o vizinho olhando para a casa do outro ou tentando puxar um assunto para saber de uma coisa que não é do interesse dele. Eu aprendi bastante com o americano em si. E eu acho que assim, o maior desafio foi quando eu comecei a minha carreira. Porque você imagina, hoje ainda tem um pouquinho de preconceito quando se fala de mulher dona de empresa, ou mulher que faz isso, faz aquilo. Naquela época, eu era uma menina. Quando eu abri a Larson, eu tinha 24 anos. Então, às vezes eu chegava na Receita para representar um cliente, e normalmente naquela época eram pastores homens. Quem é você? Mas você que vai representar o cliente? Me tratava com muito desprezo, com muito desprezo. Então, e naquela época tinha muita auditoria de Workers' Compensation, então eu vivia lá em Downtown, no prédio do Workers' Compensation, só com homem, e aqueles caras que são da indústria de construção. Pra quem não sabe, Workers' Compensation seria o quê? Um seguro para acidente de trabalho? É um seguro para acidente de trabalho que é obrigatório para todas as empresas que têm mais de 3 empregados. As empresas da construção civil, independente do número de funcionários, elas têm que ter o Workers' Compensation. E as empresas que não são da construção, tipo a nossa, se você tem mais de 3 funcionários, você também tem que oferecer uma pólice. E essas auditorias, elas aconteciam porque o fiscal chegava na obra e pegava todos os brasileiros trabalhando, sem seguro, sem licença. Aí ela ia eu lá para o Workers' Compensation representar. E aqueles homens grossos, mal educados, né? Tipo, me olhando de cima e embaixo. O que essa mulher tá fazendo aqui, se metendo nesse meio? Mas com o tempo, eu acabei conhecendo todo mundo. Eles começaram a criar um respeito muito grande por mim. Então, toda vez que acontecia coisa com o brasileiro... Uma coisa a gente tem que dizer, né? Se você tem capacidade aqui, você passa a ser reconhecida, não importa. Exatamente. Se você é gringa, não é, mulher... Mas você tem que mostrar a sua capacidade profissional. Exatamente, né? Exatamente. E a sua postura também. E você tem que mostrar, né, que você gosta daquilo que você está fazendo e você é um bom profissional. Porque nos últimos anos, quantos escritórios já abriram em Orlando? Pelo amor de Deus, de forma alguma eu não estou falando de nenhum outro escritório, eu respeito muito os meus colegas de trabalho, mas em algumas situações a gente vê coisas a qual quem se prejudica é o cliente. Então, às vezes, um escritório que começa, que a pessoa não está preparada, ou que era o cabeça, saiu do grupo, e aí os clientes ficaram completamente perdidos, com obrigações fiscais pendentes, com impostos a serem pagos que não foram pagos. Então, eu acho que demora muito tempo para as pessoas realmente confiarem. Então, imagina,
meu primeiro ano de empresa, mas você tem um ano de empresa. Então, com o tempo, né, e você vai mostrando consistência, você vai mostrando responsabilidade, dedicação ao cliente, as pessoas vão confiando e vão recomendando mais. Eu lembro que na época eu fazia propaganda em todos os jornais e revistas, e todo mundo falava, tem necessidade disso? Eu lembro uma coisa que eu aprendi na faculdade aqui, quando eu fui fazer contabilidade de marketing. O marketing, ele é essencial. Sim. O marketing é essencial para a tua empresa. Tem gente que via minha propaganda há 15 anos, 20 anos atrás, de tanto ver, foi consolidando o meu nome, o nome da minha empresa na cabeça, que hoje, quando me procura, fala, nossa, eu já vejo você há 15 anos. Então, é fortalecer a tua marca na cabeça do público que você quer atingir, né? Não adianta ficar, não, mas o meu boca a boca já é bom, não sei o quê. Você tem que mostrar a cara, você tem que fazer propaganda do seu negócio, você tem que mostrar a consistência e a qualidade do serviço que você está prestando. Sempre, sempre. E graças a Deus, Rô, você sabe minha história melhor do que ninguém, a gente se conhece há mais de 20 anos. É verdade. Tudo sempre foi acontecendo, assim, Deus sempre colocando a mão, cuidando de tudo. E óbvio, depende muito da gente, né? Com certeza. Muita dedicação, muito sacrifício, muitas noites sem dormir. Muito. Não, tem dias que, nossa, a última vez que eu tava com ela no escritório, ela tinha um evento, eu acho que ia se trocar no carro. No carro, verdade. E chegou aqui hoje também, a gente conseguiu, né, dar um jeitinho aqui uma armadinha no rosto. Uma armadinha para poder participar. Exato. Eu tenho uma curiosidade, antes da gente encerrar aqui. Qual é a profissão, assim, tipo de empresas que mais tem de brasileiro aqui? Você tem como dar um chute assim? Ou pelo menos uma mostragem, olha, tem bastante disso, porque é uma curiosidade. Olha, de tempos em tempos muda, conforme eu te disse, né? Mas se a gente for pegar lá desde 2000, vamos dizer, número 1 ainda, eu acho que na comunidade brasileira, tanto naquela comunidade antiga, como nos novos, é construção. Construção. Tem muita empresa de construção. Só que aí vai evoluindo, né? E quando você fala empresa de construção aqui, gente, não é a pessoa que constrói uma casa. É a construção, as variações dentro da construção. O cara que põe o piso. Um que faz só o piso, outro que faz só a porta, outro que só pinta, outro que só faz um determinado tipo de serviço. Porque é um mercado que tem muita demanda, você sabe, ainda mais na Flórida, não para de construir. Só que hoje tem outras empresas de construção também. Tem a empresa de construção daquele que presta esses serviços, né? Que é bem segmentado, cada um faz uma coisa. E tem os brasileiros, os recém-chegados, que estão investindo no mercado, construindo mesmo. Então eles pegam uma pessoa que é um general contractor, que é como se fosse um engenheiro, um mestre de obras no Brasil, que assina pela obra, e estão fazendo esses negócios. Limpeza ainda tem muito, cresceu muito a quantidade de gente que trabalha com frota de van pro Amazon, para essas empresas de delivery depois da pandemia. Muita gente, empresas enormes de brasileiros, com 500, 600 funcionários, com frota de carro enorme. Muita gente de venda online, assim, tempo em tempo, foi evoluindo, né, esse negócio de marketing, de rede social. Época, quando eu cheguei aqui, todo mundo tinha agência de viagem, depois todo mundo teve empresa de limpeza. De transporte, você lembra? De transporte, depois granito. Exatamente, né? exatamente. Por fases mesmo. Então, ainda tem, porque é um mercado que é muito lucrativo, né? É o que tem acontecido nos últimos anos, tem muita empresa fazendo a mesma coisa, né? Muitas da mesma coisa. Então tem uma competição aí no mercado que é desgastante para quem está nessa parte da prestação de serviço. Da construção de casa em si também tem bastante gente no mercado você deve estar acompanhando isso. Mas a cada ano passa, muita gente no digital fazendo venda online, que antigamente tinha uma empresa de limpeza, fechou isso, está fazendo venda. E todos aqueles brasileiros que têm as holdings, né? Porque são as empresas para ter os investimentos aqui. Então, é um número muito grande de empresas de não residentes com o objetivo de proteger contra a sucessão, contra o FIRPTA e todas as outras complicações que o não residente pode ter. Ou seja, gente, é muita informação para um bate-papo como esse. Muita informação. A gente pode ficar dias aqui falando. Conhecer a profissional, a estrutura que vai poder te atender bem, com certeza. Com certeza. E o fato da gente crescer, isso aconteceu comigo, acontece com a Carol, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tentei falar com ela, não consegui, porque não sei o quê. Gente, é a parte do crescimento mesmo, mas o importante, assim, a equipe tá bem preparada e aceitar feedback, né, Carol? Porque muitas vezes acontece isso comigo, principalmente na parte de administração de imóveis, que às vezes fala, porque não sei o quê, deu esse problema.
Uma das coisas que está acontecendo, eu tenho comentado muito, é falta de mão de obra qualificada aqui. Então a gente estuda, porque a gente está precisando de gente para trabalhar, gente bem boa, difícil, não bem é? difícil, bem Então difícil. isso é um dos problemas que a gente enfrenta, mas com certeza pode dar o feedback, porque a gente vai continuar crescendo, né, Carol? Eu com certeza, eu acho, eu sempre te falei, você lembra às vezes você veio conversar comigo, ai, Carol, aconteceu tal coisa, não sei o que falou. Eu prefiro, às vezes, você vir me dar um feedback de uma pessoa que não está 100% satisfeita, porque essa crítica construtiva vai me fazer melhorar naquilo que não tá bom para todos, né? Então a gente tem, nossa, hoje a nossa equipe de treinamento, com a Bia, que hoje faz parte da gestão de pessoas, é toda semana reunião, toda semana treinamento. A gente tem um escritório, assim, bem segmentado, porque cada time só faz um tipo de serviço, então são especialistas naquilo que fazem. Então quem faz o FORPTA faz só FORPTA, quem trabalha para não residente faz só imposto de não residente. Então assim, as pessoas podem confiar, não necessariamente vai ser eu ou você para executar, até mesmo porque a gente é uma só. E não dá, não tem como. Quando eu loto a minha agenda, eu atendo 8, 9 pessoas num dia. Não tem como atender mais que isso num dia, você sabe que não dá. Então a gente precisa confiar na equipe, minha equipe, graças a Deus, está muito qualificada, e os clientes também, né? E isso é uma coisa que a gente sempre trocou figurinha, né? Assim, tipo, esse tipo de feedback, porque a gente sabe que é a dor do crescimento, né? É a dor do crescimento. Gente, mas vale é a importante. pena empreender, é importante. Eu queria fazer um brinde com você e agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigada, sempre que você quiser. É muito gostoso crescer junto, né? E poder realmente participar de eventos, tudo com uma parceria que tem durado muito tempo e vai continuar durando. Se Deus quiser. É isso aí. Gente, olha, não esquece, se inscreva no nosso canal, aperte a campainha, porque toda semana é uma história que você vai aprender, você vai ficar fascinado com a história das pessoas, viu? Obrigada mesmo, Carol. Obrigada a você.